Minha vida eu entrego em tuas mãos. Vou adorar a um Deus sem igual. Adorarei e clamarei a tua justiça. Jesus, tu és minha salvação. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Vou adorar a um Deus sem igual. Adorarei e clamarei a tua justiça. Pra sempre, ó meu Senhor, vou falar do teu amor, que Jesus me libertou deste mundo de horror. Receba o meu louvor, sempre te seguir, Senhor. Jesus, tu és minha salvação. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Vou adorar a um Deus sem igual. Adorarei e clamarei a tua justiça. Jesus, tu és minha salvação. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Vou adorar a um Deus sem igual. Adorarei e clamarei a tua justiça. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Eu quero conversar com vocês hoje, aqui na nossa mensagem, aqui nesse momento de reflexão, nesta análise bíblica. Eu quero conversar com vocês a respeito de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. Tá? Lucas escreveu esse livro, Atos dos Apóstolos, como ele também escreveu o livro que leva o nome dele. Lucas não era um apóstolo de Cristo, ele não foi um apóstolo de Cristo, tá? Então ele escreveu
através dos seus estudos, das suas informações que ele ia obtendo de um, de outro, e ele foi então escrevendo. Ele era um médico, era também um historiador, e ele conta os atos dos apóstolos, ou seja, algumas coisas que os apóstolos fizeram, principalmente o apóstolo Paulo. E ele fala a respeito de algo que aconteceu com os bereanos. Deixa eu ler para você aqui um artigo que fala sobre os bereanos, para que você tenha uma ideia, né? Os bereanos eram os habitantes da antiga cidade de Bereia, na Macedônia. Mais popularmente, o significado dos bereanos entre os cristãos passou a indicar aquelas pessoas que têm zelo pelo ensino correto da palavra de Deus. Esse significado foi emprestado do comportamento dos bereanos diante da pregação do apóstolo Paulo em Bereia. Então, hoje em dia, se você, por exemplo, no meio cristão, você citar esse nome, bereanos, então as pessoas que são mais estudiosas da Bíblia, elas vão entender que você está falando de um povo que tinha zelo pelo ensino e pelo conhecimento da palavra. E aí você vai entender por que isso. Nós vamos ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tá? Eu vou ler a partir do versículo 1, porque eu sempre gosto de ler para você e o contexto daquilo que nós estamos lendo, tá? Então diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Aqui está falando de Paulo e Silas. Então chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. A sinagoga judaica era onde os judeus se reuniam os sábados para ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, estudar ali a Torá, né? E Paulo aproveitava, por ser judeu, ele aproveitava e ia também nessas sinagogas para falar do Evangelho da Graça. Ele não ia lá apenas por ser judeu ou para cumprir sua obrigação religiosa de judeu. Não, ele ia também para falar de Cristo. Embora não tivesse ainda as suas cartas escritas, ele ia para debater, ele ia para conversar, para dialogar, para questionar. Então diz assim: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiam com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer, tá vendo? Ele ia falar de Jesus, e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, abre aspas, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então ele ia para dizer para os judeus que Jesus era o Cristo, aquele que havia morrido na cruz do Calvário era o Cristo, era o Messias que eles esperavam. Então, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Então, aqueles judeus que não aceitavam ficaram com inveja. A inveja já é antiga, tá? Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, né? A pessoa quando está desocupada topa tudo, até ser falsa testemunha, até participar de movimentos, participar de passeatas, participar de protestos, né?
Normalmente a pessoa, quando está desocupada, né, uma mortandela, uma coxinha, um churrasquinho, um almoço, ela, né, vai lá e se junta àquele povo lá, né? Então, alguns desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, abre aspas, estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo. Olha só, tá vendo? A palavra mundo aqui, por todo o mundo. Mundo era o que eles entendiam ali como mundo, né? Que era o mundo habitado, que estava debaixo do Império Romano. Não era o mundo que nós entendemos hoje de forma do globo, tá? Então, quando fala lá o fim do mundo, Jesus fala do fim do mundo, fim dos tempos, não estava se referindo ao fim do globo, tá? Então diz assim, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, tá vendo? Porque César era o imperador romano que dominava, né? Dizendo que existe um outro rei chamado Jesus, fecha aspas. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e soltaram. Tiveram que pagar, né? Jason teve que pagar uma fiança. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Aí Paulo teve que ir para uma outra cidade, Bereia. Chegando ali, eles foram também à sinagoga judaica. Chegaram ali, eles foram à sinagoga judaica. E olha o que aconteceu. Olha esse versículo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E é nesse versículo aqui que eu quero fazer uma explanação e meditar com você. Veja só, os bereanos, eles ouviam Paulo pregando. Eles ouviam a mensagem de Paulo. Mas o que eles faziam? Eles iam lá nas Escrituras, porque eles tinham as Escrituras, que eram alguns livros já do Antigo Testamento que eles tinham, por exemplo, a Torá, já tinha o livro de Isaías, já tinha Salmos, enfim. Então esses homens, porque eles eram mais nobres, no sentido de serem ricos, de serem da nobreza, de serem descendentes de reis, de nobre, não. Paulo fala sobre a nobreza, e Lucas escreve desse jeito, dessa forma. Por quê? Porque eles iam conferir se aquilo que Paulo estava escrevendo era realmente estava de acordo com as Escrituras. Sabe, meu irmão, minha irmã, é exatamente aí que os líderes religiosos desse sistema religioso que escraviza as pessoas, por exemplo, levando as pessoas a darem ainda dízimos, fazerem sacrifícios, pessoas levarem para suas casas objetos como pedra, como óleo, como garrafa de água, como arruda, como rosa, esses objetos que eles dizem consagrados, sabe?
é exatamente por aí que os líderes religiosos, eles levam vantagens sobre as pessoas. Porque normalmente as pessoas elas não vão lá conferir, elas não vão estudar, elas não vão pesquisar, elas não vão analisar, elas aceitam absolutamente tudo. E eu até entendo, porque quando a pessoa ela toma conhecimento da palavra de Deus, ela, né, tem aquela a hierarquia eclesiástica. Então tem lá o bispo, o pastor, o auxiliar, o evangelista, o presbítero, o sacerdote, o apóstolo, enfim. Então a pessoa, ela acha o seguinte: bom, esse homem aí estudou muito para ele estar onde ele está. Tanto que a pessoa passa a chamar de Senhor. Então ela acha, bom, esse homem estudou muito para estar aí aonde ele está. Então tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele fala é verdade, até porque ele conhece a Bíblia. Mas não é assim, meu irmão, minha irmã. Não é assim. E é por isso que muitas pessoas, e por isso que nós, durante muitos anos, fomos enganados, fomos iludidos. E os líderes religiosos, né, não estou aqui generalizando, mas na sua maioria, eles sabem perfeitamente que as pessoas não vão lá conferir na Bíblia. Existem uns que nem abrem a Bíblia. E quando abrem a Bíblia, leem apenas um versículo e diz para a pessoa: olha, não lê não, lê quando você chegar em casa. Quando você chegar em casa, você lê. Claro que eles sabem que a pessoa chegando em casa não vai ler, porque ela tem os afazeres dela, ela tem as coisas para fazer, ela vai até esquecer aonde que o pastor, o bispo, quem quer que seja, falou que estava escrito. E a pessoa vai dar crédito. A pessoa vai aceitar aquilo como uma verdade absoluta, e não é. Então, ela vai continuar sendo enganada, tendo que dar dízimo, tendo que fazer sacrifício, tendo que aceitar que ela é uma pecadora, tendo que aceitar que Jesus ainda vai voltar, tendo que aceitar que o inferno existe, que o diabo existe, tudo isso. E tudo aquilo que está escrito mesmo na Bíblia, ela não vai buscar o entendimento. E veja, se a pessoa, e aí está uma das, podemos assim, uma das razões para que nós preguemos o Evangelho da Graça. Porque se uma pessoa sai de um lugar porque foi feita uma denúncia, por exemplo, a pessoa saiu de uma denominação porque ouviu uma denúncia que lá o pastor faz isso de errado, o pastor rouba, o pastor adultera, o pastor faz isso, faz aquilo outro. Mas se ela não tem o entendimento da graça, sabe o que vai acontecer? Ela vai ir para outro lugar aonde se faz a mesma coisa em termos de ensino, em termos de doutrina. Então, o que nós tentamos fazer aqui nesse canal? O que nós tentamos fazer aqui anunciando o Evangelho da Graça? É fazer com que haja uma libertação aqui, na mente da pessoa, no entendimento da pessoa. Porque a pessoa é liberta aqui, ela é livre aqui, quando ela passa a ter um entendimento. E aí eu não vou entrar agora em detalhes, mas você veja as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta é a verdade. Quando a pessoa passa a ter o entendimento, ela diz: não, isso aí não condiz com aquilo que está escrito. Isso aí está fora do contexto. Isso aí era do costume daquela época. Isso aí era para os judeus. Isso aí não é para mim. Então a pessoa, ela passa a ter o entendimento. E tudo aquilo que eu falar aqui, eu também gostaria que você fizesse exatamente isso. Que você fosse buscar lá na Bíblia, que você pesquisasse, que você buscasse o entendimento. Não quero
em absoluto que você acredite em tudo aquilo que eu falo aqui. Vá buscar um entendimento. Peraí, o irmão Alfredo falou isso. Deixa eu ver aqui o que realmente quer dizer esse contexto. Deixa eu analisar isso. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver o sentido dessa palavra. Por exemplo, dificilmente os líderes religiosos vão dizer para você que a palavra diabo é um adjetivo. A palavra diabo não é um nome próprio, é um adjetivo, né? E quer dizer o quê? Opositor. Satanás quer dizer o quê? Adversário. Não é um nome próprio, não é um nome de um ser, né? É um adjetivo, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que se opõe a Deus, se opõe às coisas de Deus, tudo aquilo que é adversário das coisas de Deus, adversário daqueles que professam a fé. Eles não vão dizer, não vão ficar explicando isso para você. Não vão dizer para você que o ladrão que está lá em João 10:10 não era diabo nenhum. O ladrão lá eram os mercenários, eram os líderes religiosos daquela época, os mercenários que ganhavam dinheiro através disso. Eram os mercenários. Eles não vão dizer para você que o devorador era um gafanhoto. Devorador não era espírito, não existe espírito devorador. Que existia e eram gafanhotos que devoravam as lavouras do povo de Israel, que dízimo eram da lavoura, dos animais, dízimo nunca foi dinheiro. Eles não vão falar isso para você. Se a pessoa não buscar isso, se a pessoa não se interessar e ir em busca desse entendimento, ela vai ficar sendo escrava. Aí ela se torna escrava, uma escrava religiosa. Por isso que é importante. Hoje, olha, meu irmão, minha irmã, Deus nos deu, coçando aqui a orelha, antigamente quando a orelha queimava, né, dizia que alguém, se era a orelha direita era porque alguém estava falando bem, se era a orelha esquerda porque alguém estava falando mal. Bom, então, o que acontece? Eles não vão dizer isso para as pessoas. Eles não vão falar isso para as pessoas. Eles não vão, sabe? Então a pessoa se torna escrava. Ela se torna escrava. Por isso que hoje em dia nós temos acesso, meu irmão. Você tem acesso à internet. Por exemplo, você que está me assistindo, você tem acesso à internet. É só você entrar lá no Google e pesquisar. Você vai encontrar os significados das palavras, você vai buscar ali outras traduções da Bíblia, você vai buscar ali estudos de outras pessoas também. Ora, você hoje tem acesso, e Deus já permitiu que nós tenhamos acesso justamente para não ficarmos nas mãos dos outros, tá bom? Vamos agora à nossa oração. Vamos agradecer ao Pai, vamos orar juntos, oremos uns pelos outros. Ó Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Graças te damos pela leitura, pela mensagem. Graças te damos pela vida de cada irmão e de cada irmã que se encontra aqui conosco nesta programação. Graças te damos pelo ar que respiramos. Graças te damos porque cremos que tudo vem do Senhor. Graças te damos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos
irmãs, filhos, por todos os nossos entes queridos. Te agradecemos de todo o nosso coração. E sabe, Senhor, te agradecemos principalmente, sim, principalmente, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de termos o entendimento da Tua palavra, embora ainda necessitamos de muito mais entendimento. Reconhecemos que ainda precisamos crescer, ainda precisamos desenvolver o nosso entendimento. Mas percebemos e sentimos que estamos no caminho certo, caminhando passo a passo para o crescimento espiritual, para crescermos em graça. Sabe, meu Pai, louvado seja o Senhor por isso. Nesse instante de oração em que oramos uns pelos outros, que estamos aqui reunidos como igreja em espírito através dos dados da internet, queremos colocar diante de Ti todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, toda a nossa ansiedade, e que o Senhor venha controlar e dirigir as nossas vidas. Que o Senhor restaure os corações feridos, fortaleça aqueles que estão fracos, encha de paz aqueles que estão vivendo em angústia, em tristeza, aqueles que estão passando por momentos difíceis na vida econômica, que o Senhor abra portas, que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, ó Pai, através da vida de cada irmão, de cada irmã. Sim, olha para aqueles, Senhor, que estão com problemas com os seus familiares que estão distantes, e essa pessoa está preocupada, os familiares que estão enfermos, ou os familiares que estão presos, ou passando por alguma situação em que precisam, que necessitam de apoio, que o Senhor olhe e que o Senhor dê confiança a esta pessoa, para que ela creia que tudo está debaixo do Teu controle e que o Senhor controla tudo e todos, que o Senhor sabe de tudo que está se passando. E não existe absolutamente nada que fuja ao controle do Senhor. E também, meu Pai, aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento do Evangelho da Graça, ou ainda não tiveram a percepção que, ao acompanhar esta programação,
o Senhor abra o entendimento delas. Sim, para que sejam libertas também desse sistema religioso que é escravocrata, que escraviza as pessoas, que coloca medo nas pessoas, que fazem o que faz com que as pessoas sejam gananciosas, cheias de culpa, enfim, Senhor, que sejam elas agraciadas, sejam elas alcançadas. É o que nós te pedimos e entregamos tudo nas tuas mãos, embora saibamos que já está nas tuas mãos, mas apenas como um reconhecimento de que não controlamos as nossas vidas, colocamos tudo nas tuas mãos. E te agradecemos de todo o nosso coração, e todos os que creem digam, assim seja. Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho nos conduz a um estado de espírito onde passamos a viver no presente o reino de Deus. O Evangelho nos conduz aos pastos verdejantes da justificação pela fé, às águas tranquilas da paz espiritual. No Evangelho, o Espírito Santo sopra livremente, indo além do legalismo vazio, oco, formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum significado. No Evangelho, a vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a sermos éticos sem sermos moralistas. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Muito bem, meu irmão, minha irmã, chegamos aqui ao final da nossa programação de hoje. Então, lembrando que amanhã nós não teremos aqui a nossa live ao vivo, né, que acontece à noite, que acontece à meia-noite, horário de Portugal, 8 horas da noite, horário da Argentina e do Brasil, porque teremos a nossa live privada. Amanhã, a nossa live privada, aquela live que é somente para membros e apoiadores do canal. Essa live que nós fazemos uma vez por mês, tá bom? E você que é do nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar lá no grupo o link, sinal de mais 351-912-590-270. Esse é o nosso WhatsApp, tá? Não recebo chamada e só mensagem de texto ou áudio. Não recebo chamada nesse WhatsApp, tá bom? Devido ao trabalho, enfim, não posso receber chamada. Só mensagem de texto ou então um áudio que você mande. Sinal de mais 351-912-590-270. Aí vou colocar você lá no nosso grupo de WhatsApp. E lá no grupo é aonde eu vou colocar o link da nossa live amanhã. A nossa live, que será uma live onde vamos tratar de assuntos nossos aqui da comunidade, inclusive sobre esse assunto, uma perspectiva, um sonho, né, quem sabe, de um dia estarmos juntos em Israel, quem sabe, não é verdade? Então, amanhã, tá certo? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.
Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então seja um apoiador do canal através do Pix que eu coloco aí para que você então possa colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí, né, a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca o sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.